no livro de Mateus, capítulo 11. Amém? Mateus, capítulo 11. Versículo 1 e versículo 2. Deus é maravilhoso. Aí você pode glorificar o nome do Senhor, não? Dizer aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão maravilhoso, amado, que Ele tem nos concedido a cada dia um dia de vida, de aliança para com Ele. Queridos, olha só o que fala em Mateus, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. E aconteceu que Jesus, de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere, fala dos feitos de Cristo, e enviou os 12 discípulos. E disse-lhes: És tu o que havia de vir, ou esperamos outro? Amém. Feche os seus olhos. Eu quero orar por essa palavra. E que Deus venha me dar a graça de conseguir ministrar essa palavra para a nossa vida, para a nossa edificação. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo neste momento pelo Teu Espírito Santo, para que Ele use a minha vida, para que Ele use os meus lábios, a minha boca, para que nesta noite a Tua presença seja real neste lugar, e o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, envia anjos para cá. Anjos, meu Deus, que cerquem este lugar com brasas de fogo. E que hoje nós não saímos daqui, meu Deus, apenas caminhando, mas nós saímos daqui flutuando nas asas do Teu Santo Espírito, cheios do poder, cheios da graça e cheios da unção do Senhor. E você que diz amém. Amém. Olha só, amados. O tema dessa palavra é 30 dias na prisão. Fala comigo aí, 30 dias. 30 dias na prisão. Olha só, querido. Essa história aqui é a história verídica de João Batista. Aquele que vocês ouviram falar, é a voz que clama no deserto. É aquele que preparava o caminho do mestre para que ele chegasse e cumprisse o seu propósito. É a vida desse homem. Eu quero relatar para nosso crescimento e nossa edificação. Poucos pastores que eu vejo pregar sobre a vida de João Batista, sobre o que realmente ele passou. Nós vemos sempre falar, a voz que clama no deserto, ele preparou o caminho, mas nunca pregaram a realidade que ele passou quando ele foi preparar o caminho. E é isso que todos nós passamos no nosso dia a dia. Lutas, dificuldades para cumprir o propósito de Deus. Olha só, queridos. João Batista nasceu cerca de 5 meses antes de Jesus Cristo, numa região montanhosa de Judá. Tanto seu pai, o sacerdote Zacarias, como sua mãe Isabel, eram descendentes de Arão. Sua mãe era prima de Maria, a mãe de Jesus. O nascimento de João Batista foi assim. A Bíblia nos conta em Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 25, que seus pais eram pessoas que amavam a Deus, porém eles eram pessoas idosas e Isabel era estéril, não podia ter filhos. Certo dia, quando Zacarias oferecia incenso no templo, o anjo Gabriel apareceu para lhe dizer que sua mulher teria um filho e o seu nome se chamaria João. Porém, o seu pai, Zacarias, duvidou, e como ele duvidou, ele ficou mudo até que se nascesse o seu filho, que se chamaria João Batista. Queridos, essa história é a história de João.
A mãe dele, querido, não podia ter filho, não podia ter criança. Então, ela era uma pessoa estéril. Quantas mulheres hoje tentam ter filhos e não podem porque estão estéreis? Ela pode ter filho? Pode, porque a mão de Deus estava sobre a vida dela e ela tinha uma história a ser cumprida. Deus tinha uma história para contar na vida daquela mulher. E eu quero te apresentar um pouco da história de João Batista, para que você fique sabendo que para cumprir o propósito de Deus, há lutas, há desafios, mas também há vitória. João Batista era a única criança na face da terra que antes de nascer, já nasceu cheio do Espírito Santo. Mas pastor, como assim? Como uma criança antes de nascer, ela era já cheia do Espírito Santo? Querido, eu quero te dizer que por mais pentecostais que sejamos, mais cheios do fogo que sejamos, querido, nunca vai existir um homem ou uma mulher como João Batista na face da terra. Mas pastor, o Pedro me explicou como é que foi que isso aconteceu, como é que esse menino foi cheio do Espírito Santo. Queridos, a Bíblia nos conta que o anjo Gabriel, quando informou a Zacarias que a sua esposa teria um filho, ele foi a Maria antes. Informou a Maria que ela teria um filho e que esse filho seria o Salvador do mundo. E ela fala que ele falou ainda mais. Falou assim para ela: você está gerando um filho que mudará a história do mundo, mas também a sua prima está gerando outro filho que abrirá os caminhos para que o mestre, para que ele cumpra o propósito de Deus. Ele vai preparar o caminho do mestre. Então Maria, naquele momento, ela se cumpriu o propósito de Deus. Ela concebeu o Espírito Santo ali, recebeu o propósito de gerar Jesus Cristo, que hoje é o nosso Salvador. Queridos, mas a Bíblia conta que Maria foi ao encontro de Isabel, porque o anjo falou que Isabel estaria grávida também, ela era estéril. Isabel não podia ter filhos. E quando, queridos, a Bíblia fala que Maria chegou próximo de Isabel, quando Maria chegou próximo dela, queridos, a Bíblia fala que a criança deu um salto. A criança, imediatamente na hora que Isabel encontrou Maria, a criança deu um salto cheio do Espírito Santo. Maria e Isabel também se impactaram com o poder do Espírito Santo, e ela pediu que as crianças naquele momento foram cheias do Espírito Santo. Ou seja, o menino se encheu do Espírito Santo, começou a pular na minha barriga da mãe dele, e pular para cá, sacudir para cá, e Isabel foi impactada naquele momento. Ela tinha um propósito a ser cumprido. Queridos, naquele tempo, Herodes, que era o rei que mandou matar muitas crianças, que na verdade ele tinha, naquele tempo, Herodes, a voz dele era como a voz de Deus. E João Batista, quando aconteceu esse meado dessa história, João Batista já tinha nascido. João Batista já estava cumprindo o propósito de Deus. E queridos, João Batista enfrentou Herodes dizendo que ele era um adúltero. Ninguém pode tocar, naquele momento que João falou para Herodes que ele era um adúltero no palácio de Herodes, ninguém pôde tocar em João Batista, porque sobre a vida de João Batista havia uma unção. Soldados não puderam tocar em João Batista, porque sabia que além dele ter a unção de Deus, ele era um profeta. Queridos, naquele tempo o profeta era respeitado tão grande, porque sabia que o profeta era a boca de Deus na terra. Para você ver a importância de João Batista na história, na abertura do caminho do mestre. Fique atento nessa palavra, para você entender como vale a pena cumprir o propósito de Deus. Mesmo que vale a pena morrer, sofrer por essa causa, mas lá na glória teremos a nossa recompensa. Olha só, amados. Toda vez que Herodes abria as portas do seu reino, ele perguntava: cadê ele? Cadê João? E os soldados falavam: não, ele não está aqui, nós vamos deixando ele entrar. Aí o rei ia atender as pessoas. E ele atendeu porque ele sabia que João Batista não estava lá, porque João Batista enfrentava ele na frente das pessoas. Herodes era rei, irmão. Foi explicar melhor. Herodes naquele tempo era como se fosse a Dilma. Vai te respeitar o presidente para você ver o que vai acontecer. Você é preso de imediato. Fala uma palavra de ofensa ou alguma coisa que declina a imagem dela para você.
E ele falou uma palavra para Herodes. E naquela hora, irmão, quando Herodes ia atender o povo, o soldado não tinha deixado ele entrar. Mas lá no fundo escutava: adúltero, você não é digno de estar aí como rei. Arruma a sua casa. Toda vez que Herodes abria a porta do reino para atender o povo, ele não deixava João Batista entrar. João Batista não se calava, porque o que Deus mandava ele fazer, ele falava. Você acha que quando o profeta abre a boca, ele abre a boca para falar por ele ou por Deus? Deus é que manda. Se o profeta louco abrir a boca para falar coisas dele, ele pode ser que ele caia nas suas próprias palavras. Por isso, querido, é muito difícil. O profeta é um porta-voz de Deus na terra. Amém? O profeta é o porta-voz de Deus. Olha só, querido. O profeta que não tem medo de falar o que Deus manda, será grande, pois não negocia o seu chamado. Pode ser até que se feche as portas para ele, mas as portas do céu não se fecharão. Não, não tem coisa maior do que as portas de Deus. As portas de Deus se fecham para aquele que cumpre o propósito de Deus. Ei, o homem pode até fechar as portas para você, o homem pode te pedir de fazer as coisas, mas Deus não fecha as portas para o seu profeta. Não negocie o seu chamado. Não negocie a sua vida. Não negocie o que você tem de melhor. Porque, queridos, Deus vai te honrar. Deus vai te dar graça. Deus vai te provar que Ele é Deus para mudar a sua história. Queridos, é muito linda essa história de João Batista. Olha só, querido. Mas para todos chega um dia de crise. Até João Batista, o meu herói, irmão. O homem que, quando eu vejo a sua história, se eu posso falar assim, eu tenho uma inveja santa desse homem. Porque, querido, esse homem antes de nascer, ele já nasceu cheio do Espírito Santo. Ele já foi escolhido no ventre da sua mãe para cumprir o propósito de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele já foi chamado no ventre. Ei, você pode me informar qual foi a criança nos nossos tempos hoje? Já nasceu cheio do Espírito Santo? Me diga qual? Não existe. Me diga quem que ele batizou o precursor de toda a nossa história, o que mudou a realidade do homem. Me diga qual foi. Não, João Batista foi que fez isso. João Batista foi que batizou o mestre. Foi ele que preparou o caminho. Mas para ele chegou o dia de crise. Ele também foi perseguido. Ele é muito sério. É muito séria a história que eu vou te contar agora. Fica atento no que eu vou te falar. E você vai ver que você não é o único que sofre. Você não é o único que tem problema. Você também não é o único que tem dificuldade. Queridos, João Batista ele batizava cerca de 5.000 almas por dia. Ele falava: vem cá, raça de víboras. Irmão, você sabe o significado de raça de víboras? Você sabe o significado? Raça de víbora? Víbora é cobra. Então ele falava assim: vem cá, sua cobra carinana. Vem cá, sua cascavel. Vem cá, sua turucucu. Venha, se arrependa para que haja arrependimento dos seus pecados. Para toda pessoa que falava assim. E as pessoas: dá-lhe, João. Dá-lhe, João. É isso mesmo. É isso aí, João. E ele: vem, sua turucucu. Sua cascavel. Queridos, ele era esse tipo de pessoa. Ele não pregava aqui: ô minha filha, se arrependa, Jesus te ama. Ele: se arrependa, pobre. Querido, comenta. Nós, seres humanos, somos uma raça que nós um espécie de cobra, né? Olha só. Deixa eu dar continuidade nisso aqui para nós dar andamento. Olha só, irmãos. É muito forte. Hoje eu vejo pastores, às vezes, por chamado, com medo de pregar a palavra de Deus na íntegra. Ele falava assim, meu irmão. E ele pregava, era 5.000 almas. Ele batizava, era 5.000 almas, perdão. Batizava 5.000 almas. Às vezes, irmão, é preciso agir da forma que Deus
Deus quer para que as coisas aconteçam. Queridos, nesse momento, queridos, que ele gritava, que João Batista pegava e gritava: vem cá, seu surucucu, vem cá, seu cascavel. Meu irmão, a boca de João Batista, Jesus gritava: vem cá, a boca dele travou. Vem cá. Quando ele calou, meu irmão, o povo perguntou: o que aconteceu com João? João não era de se calar para nada. João, o que aconteceu, João? O que foi que você se calou? O que aconteceu, João? Ah, João, com a boca prima, é ele que, João, é ele, o Salvador do mundo. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. A palavra nem pode, em nome de Deus. Ele está vivo, irmão. Aquele que batiza com fogo, com o Espírito Santo, está vivo. E ele está reinando. Está toda a nossa vida. Irmão, é muito forte. Irmãos, queridos, João, olha só, João nunca parou para nada. Ele só cumpriu o propósito de Deus. Ele cumpriu o propósito de Deus. Ele batizava vidas, pregava o evangelho para arrependimento dos seus pecados, batizava as pessoas. Mas naquele dia, queridos, ele parou para alguém. Olha só, queridos, ele viu Jesus e ele foi até ele. E ele teve um diálogo com Jesus. Olha só, queridos, ele falou bem assim: mas tu vens, olha só, e vendo isso, João Batista, ele falou o seguinte fato: eu que devo ser batizado por ti, mas tu vens a mim. E Jesus disse: por agora deixa assim, para que se cumpre as escrituras. Quando eu vejo essa parte, eu olho e vejo que Deus não muda a história de ninguém, Ele acrescenta. Jesus, ele não muda a história de ninguém, não, irmão. Ele acrescenta. Mas pastor, por que você fala que ele não muda a história? Porque Deus não se mete no livre-arbítrio. Você escolhe o seu caminho. E às vezes você tem a graça de ter Deus na sua vida, e você fala: meu Deus, eu tenho que acrescentar, porque senão ele vai cair no buraco. Então, meu Deus, você está no caminho errado, você vai caminhar no caminho da sua direção. Deus pega, entra na frente e fala: epa, tem que acrescentar, porque senão ele cai aqui. Coloca uma ponte para você passar no buraco e você não cai. Deus, ele acrescenta, irmão, na sua vida. Por isso, muitas vezes você vê a pessoa às vezes quebrar a cara. Para lá na frente Deus poder acrescentar e mostrar para ela que era assim que ela tinha que fazer. Que era por aqui que ela tinha que caminhar. Às vezes, os nossos erros vêm para que nós possamos aprender. Amém, queridos? Olha só, amados. Que coisa maravilhosa. Então, queridos, então João Batista volta e batiza Jesus. O céu se abre, uma linda voz surge e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprado. Uma pomba desce sobre Jesus, e ele de imediato é cheio do Espírito Santo de Deus. Uma pomba desce, para sobre Jesus, e de imediato ele se enche do Espírito Santo, pronto para cumprir o seu propósito. Ninguém que não esteja cheio do Espírito Santo não está pronto para cumprir o propósito de Deus. Tem que se revestir primeiro, tem que orar, jejuar, pagar preço por isso. Você vai ver que Deus pode mudar qualquer realidade, qualquer história, qualquer problema que você estiver passando. Queridos, é maravilhoso. Esse Deus, ele é tremendo. Queridos, esse homem, que tudo isso aconteceu com ele, nesse capítulo da Bíblia, capítulo 11 de Mateus, ele está totalmente desacreditado que Jesus era o Messias. Queridos, segura aí que eu vou te contar, não se escandalize não. Não se escandalize porque eu vou te contar uma coisa, mas esse aqui é muito forte. Não se escandalize porque eu vou te contar a respeito de João Batista agora. Queridos, segura o teu coração, segura a tua vida, porque agora eu vou começar a pregar. Agora eu vou começar a pregar, porque até aqui agora eu contei a história de João, antes dele chegar na crise. A partir desse momento, ele começa a entrar em crise. Hoje eu quero quebrar essa hipocrisia, irmão, de crise. Que não pecam, que apontam o dedo para o outro, que
irmão, porque ele pecou, que se acha que pode julgar você. Eu quero que essas pessoas que julgam você, aquelas pessoas que julgam os próprios filhos de dentro da igreja, que pensam que não pecam, eu quero dizer para eles que não é, foi ele que morreu por você na cruz. E também não é eles que pagam as suas dívidas, as suas abusos na rua, não é eles, querido. Por isso eu quero que você olhe para Deus, porque até mesmo dentro da casa de Deus aparecem os apontadores de Deus. Porque eu vou te explicar por que, pastor, o senhor está falando isso, que na igreja tem isso? Tem! Porque a Bíblia comprova e prova que foram os fariseus, conhecedores da lei, que crucificaram Jesus. Não foi o pecador, não, irmão. Os fariseus, conhecedores da palavra de Deus, que foi pagando o povo. Grita, crucificam, mata ele, bata ele. Foi conhecedor da lei. Por isso, meu irmão, é muito forte que eu vou te falar. Olha só, querido. Eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando de um homem que já era ungido dentro do ventre da sua mãe. Deus fica sem falar com os judeus de Malaquias a Mateus, irmão. Olha só, de Malaquias a Mateus é 400 anos. Ou seja, Deus fica 400 anos sem falar. E João Batista é o primeiro profeta que Deus levanta para falar com o povo, para preparar o caminho do mestre. Olha só, meu irmão, a história desse homem. Olha só, para que esse homem foi chamado? Esse homem tinha um chamado especial, como você tem. Muitas vezes ele fala, eu não dou conta, Senhor. Eu não consigo, eu não vou conseguir. Meu problema é grande demais. Eu não tenho nada de contar o problema desse rapaz, a luta dele, desse profeta. Tu vai ver que o teu problema é fichinha perto do problema de Deus. Olha só, amados. Não se escandalize. Eu não quero que você pegue o que eu vou te falar aqui para você se escandalizar. Mas, queridos, nessa parte do capítulo 11, que fala que João dessa parte que fala de João Batista, está mostrando o seguinte fato: ele perdeu totalmente a noção e desiste da fé. Queridos, é muito forte. Aí você pergunta, por que João Batista então dessa forma, Ezequiel chegou a ficar nessa situação? Porque, irmão, só sabe o que esse homem passou quem já passou pela luta. Quem passou pela luta, quem passou pela dificuldade, quem passou pela dor da morte, quem está na luta. Você sabe? Quem saiu, meu irmão, do estágio, do condomismo, das coisas boas, que está na luta. É só quem passou por isso que sabe o que esse homem passou. Por isso que não é fácil, às vezes, a gente queria apontar os dedos para um irmão, nós não podemos fazer isso não. Porque você não sabe o que essa pessoa está passando. Temos que parar a hipocrisia e achar que nós não pecamos. Se você não pega no falar, você pega no pensar. Se você não pega no pensar, você pega no agir. Só vai ter um lugar que nós não pecaremos mais. Seremos perfeitos. É na glória. Amém? É na glória. Queridos, mas, olha só, não são todos que sabem o que ele passou. Só sabe que já passou pelo vale, saiu da zona de conforto. Eles que sabem o que é isso. A calúnia, os invejosos. Ele foi pego por causa disso, querido. A maldita calúnia, a fofoca, a pessoa que nem da igreja só para ver o erro. Você parece que está 99,9%, mas você é aquele por cento, você vai ser condenado por ele. É muito sério. Às vezes, querido, você vê isso no dia de hoje. Nós vemos isso, na verdade, no dia de hoje. Quantos homens de Deus são crucificados? Às vezes, são condenados sem fazer nada. Isso não é diferente nos nossos dias. Quanto mais que o tempo de João Batista. Por causa da calúnia, por causa dos invejosos, das pessoas que tinham inveja dele, ele foi preso. Porque ele era uma pessoa diferenciada. Só porque ele fazia as coisas de uma forma, no amor, na graça, no temor de Deus, respeitando os mandamentos de Deus. E queridos, e fizeram isso com João, com Jesus, ali com nós.
Deus está ansioso por alma. Você não foi chamado para ouvir só o pastor pregar aqui, não. Você foi chamado para ir e pregar o evangelho. Você foi chamado para ir e fazer discípulos. Você foi chamado para cumprir o propósito de Deus. Mas pastor, como? Sua família, seus vizinhos, os seus amigos de trabalho, são pessoas que você tem que estar evangelizando e tentando trazer para a casa de Deus. Queridos, isso é pura verdade. E eu quero nessa noite, querido, não pregar para os fortes. Eu quero pregar aqui nessa noite para os fracos. Para aqueles que dependem de Deus, que sabem da sua fraqueza. Queridos, eu quero pregar aqui para pessoas, queridos, que Deus trouxe para que você tenha uma reação, que você venha reagir, sair desse estado horizontal e ir para o vertical, e crer que Deus pode mudar a sua história. Os fortes já estão santarrão demais, mas os fracos sabem a dependência dele. A dependência está no altar, está em fazer aliança com o pastor, está em fazer aliança com Deus na igreja. Isso é realidade, meu irmão. Isso é a verdade. Está aqui na palavra de Deus. Queridos, se você quer algo, dê hoje para você receber amanhã. Se você quer ter muitos filhos, não seja um filho. Se você quer ser um grande líder, então seja liderado. Se você quer ter uma bênção, então abençoe, meu irmão. Se você quer que pessoas façam aliança com você, então tenha uma aliança de fé no altar. Chega de dividir, chega de ouvir ventos de doutrina, chega de ir por outras palavras, por conversas à toa. Pessoas que não têm propósito com Deus, não pagam o preço. E Deus vai te dar a direção. Você tem que seguir. Deus vai te dar a direção. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E eu fico, querido, imaginando naquela prisão, João Batista preso, os presos olhando para ele, e todos temiam o profeta, porque eles sabiam que o profeta era a boca de Deus. Querido, olha só que coisa maravilhosa. O profeta era a boca de Deus na terra. Então olha só, querido, passou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, e então João Batista começa a ver que Deus não está escutando a sua voz. Então ele passou um mês sem ouvir, queridos, a voz de Deus. Ele ficou na prisão sem ouvir, sem ver um anjo, sem ver Deus falar com ele. Um profeta que Deus dava direção para ele. Ele ficou apenas um mês preso na cadeia. Como é que é, pastor? 30 dias levantou João Batista a dispensar que Jesus realmente era o Messias? Sim. Ah, meu irmão, é muito sério essa parte. Ah, não. Então, senhor, assim, é muito simples demais. Você pensa que as cadeias, os calabouços de antes eram igual hoje, que preso come na hora que quer, tem a comidinha na hora que quer, e sai do meu bolso, do seu bolso, os impostos cobrados do governo, sustentados na cadeia? Tu acha que a cadeia de antigamente era como hoje, irmão? Não era. Sabe, pode ter vários presos dentro da cadeia só, mas não se compara a quem comprava a bolsa de antigamente. Porque ela tinha rato, cobra, e eles não comiam na hora que eles queriam, não. Era na hora que o responsável pelo calabouço, pela pessoa queria alimentá-los. Então imagine, irmãos, como o que esse homem passou: fome, frio, ratos, cobra. Os presos que viam ele como profeta já não olhavam mais ele como profeta, irmão. Olha só, o preso lá junto com ele, e passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e João Batista estava preso com ele. Passou 1 semana, 2 semanas, também. E aí eles passou a ver: ué, não é um profeta? Como é que pode? Deus é um profeta? Deus é um profeta? Queridos, depois que aconteceu com o irmão, isso que levou ele a descansar. Olha só, querido. Então, ele tinha mais de 5 discípulos.
E nesse momento, queridos, Jesus estava com muitas pessoas dentro da cidade pregando. E eles chegaram, queridos, e ficaram lá de Jesus e gritaram, queridos: ei, é tu o Messias? Ou te vi outro? Naquela mesma hora, o povo, queridos, ficaram enfurecidos, porque o povo sabia que João Batista era um profeta. E naquela cidade, as pessoas não sabiam que João Batista era preso. Então, como Jesus estava pregando a palavra, o evangelho, as pessoas entenderam: é um falso profeta. Naquela época, falsos profetas eram perseguidos, apedrejados e mortos. E todos começam a pegar pedras, pau, para apedrejar Jesus. E de repente, ele pega e fala: ei! A mão de Jesus na mesma hora para e fala para ele: fala para João o que está acontecendo aqui e agora, irmão. Olha só, quando Jesus para e fala isso para João, fala isso para os discípulos de João, irmão, a mão de Jesus começa a fazer milagre, surdo começa a ouvir, coxo começa a levantar, morto ressuscita, os milagres acontecem, porque ele fala para os discípulos: vai e fala para João o que está acontecendo aqui e agora. Não era aqui ontem não, irmão, era aqui e agora. Por isso, queridos, que os discípulos olharam para essa situação e viram o que estava acontecendo e foram repassar para João Batista na cadeia. E Jesus manda dizer assim para ele: olha só, Jesus fala para ele: voltem e diga a João que o surdo ouve, que o cego enxerga, que o coxo anda, que o morto ressuscita e que o evangelho é pregado aos pobres. João Batista descreditou, irmãos. Ele perdeu a fé. Como não perdeu? Se ele manda se perguntar ver se ele é o Messias dele ou adivinhou. Essa não é uma pergunta de dúvida, não é? É uma dúvida, irmão. É uma dúvida. Querido, o povo vendo isso, joga o pau fora, a pedra fora e começa agora a murmurar de João. Começa a acreditar: mas João era profeta? E as coisas estão acontecendo. Olha que Jesus fala para os fofoqueiros, para aqueles que se voltam contra os homens de Deus. Queridos, olha só, Jesus fala: o que a roupa ainda acerca de João? Quando você queria ter com João, você queria que ele tivesse roupas bonitas? Pessoas bonitas só ficam com o rei do palácio. Se você queria ter com João, ele era apenas um caniço no deserto. O caniço no deserto não é como o bambu de hoje. O vento balança, cai, quebra, mas nasce e se levanta. O caniço do deserto, meu irmão, é o seguinte fato: vem aquela tempestade de areia e o caniço vai ser empurrado com a força do vento. Aí faz isso. O vento da areia que vem vai derrubando ele, vai secundando ele, vai secundando até que ele dá um passo. A pessoa que passa pelaquela rua que tinha um caniço fala: olha, aquele tinha um caniço, aquele tinha uma árvore, cadê ela? Aí passa alguns dias, meses, 2 meses. A mesma areia de tempestade é aquela que tinha o caniço debaixo da terra. Vem só para contrário. E o caniço todo para ver o sol, para ver o sol se levanta. Assim é João. Depois ele podia cair, mas quando ele se levantaria com o brilho do sol. O brilho de Deus. Queridos, eu quero terminar para vocês dizendo nessa noite: Deus é maravilhoso. Assim são todos aqueles que estão chamados. Pode até morrer, mas quando eles se levantam para ser glorificados juntamente com Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite é que você não é o único que sofre. Você não é o único que já sofreu. Continue na luta, não desista dos seus sonhos. Sonhe, ouve o Senhor. Depois da cara do diabo, depois da cara de Satanás. Você pode ter um carro de telha na mão. Você pode ter apenas um carro na frente de mão. Você pode ser igual Jó. Levanta esse carro de telha para o céu e fala assim: mas eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. E a sua vida vai mudar. Essa palavra que eu deixo para você essa noite. Em breve ele vai se levantar e vai mudar a sua história. Pode ser um carro, mas debaixo da cara de Satanás. Mas eu sei que em breve a minha história vai mudar. Eu sei que em breve o meu Redentor virá e me mudará a minha história. Eu quero que você pegue essa palavra e você se fortaleça no Senhor. Assim como João Batista também duvidou.
aquele que foi chamado, que dentro do ventre da sua mãe já era batizado com o Espírito Santo, duvidou. Você não é o único que pode duvidar.